Seja bem-vindo. É com muita gratidão a Deus que estamos começando mais um estudo sobre as prescrições bíblicas para os nossos problemas. Acomode-se e acompanhe conosco. No último programa falamos sobre o que nos traz paz e sobre o que tira a nossa paz. Sabe o que mais pode tirar nossa paz? Principalmente daqueles que servem ao Senhor? A dúvida se vale a pena viver para Jesus. Paulo tinha autoridade para falar sobre isto. Depois que ele teve seu encontro pessoal com Jesus Cristo na estrada de Damasco e se entregou totalmente à obra de Jesus, o que foi que ele recebeu em troca? Prisão atrás de prisão e uma masmorra muito mal cheirosa. Algumas pessoas duvidam se vale a pena ou não porque não acreditam na recompensa eterna. Outra coisa é que não sabemos quais são as reais motivações do nosso próprio coração. Nem sempre fazemos o que é bom por um motivo bom. Talvez a motivação seja puro egoísmo ou simplesmente um desejo de agradar a alguém. Você não tem de agradar a ninguém quando serve a Deus e deve fazer tudo por Ele e para Ele. Imagine um pastor servindo em uma igreja por mais de 45 anos e depois ser mandado embora sem nenhum reconhecimento. Vocês não acham que ele poderia questionar se valeu ou não toda a sua dedicação à obra de Deus? Ele poderia acabar perdendo a paz por isso, não é? Se ele realmente fez tudo para Deus, não importa se agradou a homens ou não, isso não vai lhe tirar a paz, nunca. É esse tipo de conselho que encontramos nesse trecho bíblico. Nessa passagem de Filipenses capítulo 4, Paulo escreveu: pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Agradeça a Deus por todas as bênçãos da sua vida. Você sabe por quê? Porque quando você agradece, automaticamente sua mente se desliga do que é negativo e focaliza o que é positivo. Quando o problema é deficiência física, você tem duas escolhas: enfocar o que você não pode mais fazer e se deprimir, ou enfocar o que você ainda tem e ser grato por isso. Existe tanta coisa pela qual eu sou grato, por exemplo. Eu mudei meu foco e tirei a mente do que é negativo e me concentrei no que é positivo e a paz voltou para mim. Na sua carta aos Gálatas, Paulo falou sobre o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Essas virtudes tiveram um peso espiritual muito grande na vida dos fundadores da igreja, por exemplo, até. Por que a paciência é uma virtude tão importante? A paciência é a expectativa da fé. Quando o apóstolo Paulo falou sobre mansidão, ele não se referiu à fragilidade ou à fraqueza. Um cavalo domado não é um cavalo fraco, mas sim um cavalo cuja força pode ser controlada e dirigida. Isso significa ser manso. No encontro com Paulo na estrada de Damasco, Jesus lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por quanto tempo você vai me resistir? Paulo falou sobre mansidão. Ele estava se referindo à aceitação, aceitar o controle e ser domado e não lutar contra isso, aceitar a vontade de Deus para a sua vida, não resistir. O que adiantaria se Paulo tivesse se rebelado quando foi jogado na prisão? Se Deus não quisesse que aquilo acontecesse, ele próprio teria feito algo a respeito com toda certeza. Isso nos leva a outro ponto da prescrição. Renda incondicionalmente a sua vontade, a vontade de Cristo, até que a sua vontade seja realmente a vontade de Deus. É impressionante a mudança que isso traz para a nossa vida. O oposto é verdadeiro. Se você resiste à vontade de Deus, sua vida é atingida pela ansiedade e perda da paz. Pior do que não aceitar a vontade de Deus é lutar contra ela. Por isso, se nos rendemos incondicionalmente à vontade de Deus, temos paz. Baseados na experiência de Paulo e no que aprendemos com ele, peça que Cristo o ensine a aceitar a sua vontade. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Mas o que isso significa? Que ele aceitava a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus traz paz para a nossa vida e, se não aceitamos, perdemos a paz. Esta prescrição para a paz baseia-se em um relacionamento com o Cristo vivo. Esta é a parte mais importante dessa prescrição. Paulo diz para jamais ficarmos longe do Senhor. Pense no que significava para Paulo viver perto do Senhor. Houve um momento da vida dele, principalmente quando foi preso pela segunda vez em Roma, que nem visitas ele poderia receber porque implicaria risco para os seus amigos. Eles poderiam acabar acorrentados junto com ele. Por isso ele diz que todos os haviam abandonado. Ele diz: ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, ele fala. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Por isso ele diz: perto está o Senhor.
Esta é a parte mais importante dessa prescrição. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não me é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Qual é a base da sua alegria e serenidade? Se a sua alegria baseia-se em coisas frágeis e nos tesouros terrenos, ela é muito vulnerável, porque quando as coisas terrenas se acabam, a sua paz e serenidade também se vão. Paulo apresenta uma base para a paz, serenidade e alegria. E esta base, que não é frágil, a alegria vem de conhecer Jesus cada vez mais e baseia-se no seu relacionamento com Ele. Se para você é importante ter a aprovação de Deus, preste atenção na pergunta que Jesus fez aos líderes religiosos, registrada no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 44. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Deus falou para Abraão para andar diante dele. Quantos de nós faz isso? Quantos de nós se importa se o que somos e se a maneira como agimos agrada a Deus? Há momentos na vida em que é impossível agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo. Há momentos em que as pessoas não entendem o que está acontecendo na nossa vida. E se você tiver que buscar sempre a aprovação dos homens para tudo que faz, sua paz vai vacilar sempre. Uma vez eu ouvi a história de um homem que estava indo para o trabalho de trem. Quando ele tentou pegar o guarda-chuva que estava no guarda-volumes, uma senhora segurou o guarda-chuva e falou: "É meu, é meu." O homem disse: "Minha senhora, me desculpe, eu achei que fosse o meu." À tarde, a sua secretária falou: "O senhor tem tantos guarda-chuva aqui no escritório, por que não os leva para casa? A sua esposa sempre me pede para lembrar o senhor de fazer isto." A secretária, então, entregou os guarda-chuva para o seu chefe. Quando ele entrou no trem, voltando para casa, carregando todos aqueles guarda-chuva, entrou a mesma senhora que lhe disse: "Foi bom o seu dia, não foi?" Como aquele homem podia se explicar para aquela mulher? Há momentos em que você não tem como se explicar para todo mundo, e se sua paz depender da aprovação dos homens, ela estará em risco. Jesus e Paulo acentuaram a importância da aprovação de Deus. A seguir, Paulo escreveu: "E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." O que quer dizer estar em Cristo? É assim que a Bíblia descreve nosso relacionamento com Jesus, estar em Cristo. Paulo usa a expressão em Cristo mais de 97 vezes. Isso significa união com Cristo, com o ramo que está ligado à videira. Estar em comunhão com Cristo significa estar unido a Ele, recebendo da videira a força para nos fortalecer. Descansar em Cristo significa estar nele, em união com Ele, como o ramo e a videira, e depois descansar no seu poder para fazer dia a dia tudo o que Ele nos chamou para fazer. Você já conhece estes segredos espirituais. Eu não sou, mas Ele é. E eu estou nele, e Ele está em mim. Eu não posso, mas Ele pode. E eu estou nele, e Ele está em mim. Eu não quero fazer, mas Ele quer. E eu estou nele, e Ele está em mim. E quando coisas boas acontecem porque Ele me usou, sempre me lembro que foi porque Ele está em mim. Eu não fiz, mas Ele fez, porque eu estava nele e Ele estava em mim. É isto que significa descansar nele. Grande parte da nossa ansiedade, da perda da nossa paz, talvez o que mais tira a nossa paz, é o reconhecimento de que não podemos. Se estivermos dentro da vontade de Deus, isto é verdadeiro. Quando andamos na vontade de Deus todo dia, enfrentaremos coisas relacionadas à obra de Deus que não podemos fazer. Somos apenas instrumentos através dos quais Deus faz sua obra. Se por acaso perdemos a perspectiva de que a obra é de Deus e que só Ele pode executá-la, mesmo que nos escolha como instrumentos, se por acaso acharmos que tudo depende de nós, se acharmos que temos de fazer, aí então é o fim da nossa paz. Por vários anos, um senhor muito temente a Deus frequentou a minha igreja. No final do domingo, sempre carinhoso, ele costumava me procurar e me confortar. "Pastor, o senhor deve estar muito cansado, trabalhou tanto." Ele não precisava me lembrar daquilo, eu estava muito cansado mesmo. Eu estava exausto porque não existe nada mais exaustivo do que tentar fazer a obra de Deus com as nossas próprias forças. Não existe nada mais exaustivo do que isso. Você pode aprender com a minha vida e minha experiência.
Mas depois de alguns anos, de vez em quando, ele esperava até que eu conversasse com a última pessoa na igreja. Aí ele sorria para mim, me abraçava e dizia: ele trabalhou muito hoje. Ele também não precisava me dizer aquilo, porque quando Deus está trabalhando, você pode até começar cansado ou exausto, mas depois é como se um vento o carregasse. E você ganha forças, porque Ele está fazendo sua obra em você, Ele, o Senhor, e através de você. E até aquele homem na minha igreja passou a reconhecer isso, viu isso, quando eu comecei a realmente deixar o Senhor trabalhar por mim. Quando eu disse: Senhor, trabalha por mim, eu não posso fazer. E aquele homem lá na minha igreja, ele viu isso. Ele viu quando o Senhor trabalhava por mim, quando eu deixei o Senhor trabalhar por mim. Sabe, existe mais uma lição para esta prescrição para a paz. Reconheça que você não pode fazer, mas que Ele pode, à medida que você descansa seu coração e sua mente em Cristo e no que Ele pode fazer. O próprio apóstolo Paulo também nos dá uma lição muito interessante quando ele diz: revesti-vos, pois, do Senhor Jesus Cristo. Quando nos revestimos do Senhor Jesus, com a presença do Senhor Jesus, temos forças para continuar o nosso ministério, para continuar o nosso trabalho. E esta é uma coisa muito importante. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja como eu estava, cansado, exausto. Por quê? Porque eu estava tentando fazer a obra com as minhas próprias forças, muitas vezes. Mas depois eu aprendi a descansar no Senhor Jesus. Depois eu aprendi a descansar no Senhor e deixar Ele fazer por mim. Eu tomei a decisão de ser apenas um canal que Ele pudesse utilizar para levar bênçãos para a igreja, para levar bênçãos para aqueles que estavam à minha volta. E sabe de uma coisa? Funcionou. É a melhor coisa do mundo. Eu aprendi a verdadeiramente ter paz e a descansar no Senhor. Não podemos esquecer disso. Eu gostaria que você pensasse nisso, principalmente se você não tem tido a paz e o descanso em Cristo Jesus. Reflita sobre sua vida e sobre o seu relacionamento com Deus, até a outra vez em que poderemos estudar juntos a Palavra de Deus. Então, até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.